Essa paciente compareceu ao consultório, né, com esse sorriso, né, então ela estava totalmente descontente, porque o que aconteceu? Deixa eu só pegar aqui para... Ela estava com o sorriso invertido, né, então se vocês forem ver, ela quase não tinha oclusão nos dentes da frente, porque ela tinha uma prótese fixa aqui na frente. E aqui esses dentes atrás que ficavam indo no sentido inverso, né, então os anteriores aqui em cima e eles desciam para posterior. E o nosso sorriso, para ele ficar harmônico, ele tem que ser ao contrário, né? Os dentes da frente tem que ficar mais para baixo e tem que seguir o acompanhamento do lábio inferior. Então tem que fazer essa curvatura, né? Então se a gente olhar... Passar a foto. Se a gente olhar a foto aberta desse sorriso com o abridor, a gente consegue ver essa prótese fixa, né? Então toda feita com metalocerâmica, então já teve aquelas retrações, já está aparecendo as bordinhas de metal, né? Aqui também já começa a aparecer a bordinha de metal. Então aqui está na hora de trocar, porque isso aqui, o que começa a acontecer? Começa a infiltrar bactérias e às vezes a pessoa não sente nem dor, né? Porque um desses dois dentes dela era tratado canal, só que o outro não. Então às vezes ela não sente nem dor e vai começando a dar cárie nessa região, a pessoa nem sente, há uma necrose da polpa e às vezes também não dói. E quando a gente vai remover esse material, o dente sai todo aos pedaços, né? Sai todo amolecido, né? E o que acontece? Então, esse dente aqui saiu todo amolecido, a gente teve que fazer tratamento de canal, fazer um núcleo de fibra de vidro nesse dente para dar um pouco de suporte e refazer a prótese. Por quê? Porque essa paciente, por diversas questões dela, ela não optou por fazer cirurgia de implante, ela queria só fazer uma nova prótese. Uma outra coisa, se vocês forem olhar, ela tem os dois centrais e aqui ela já tem um canino. Desse lado, ela teve ausência do dente lateral com a genesia. Então, olha como fica assimétrico tendo os dois centrais, o lateral de um lado, do outro lado não, e os caninos que tem aquela ponta. Então a gente modificou esse tratamento. Então aqui vocês podem ver no modelo de gesso a gente fazendo a nova prótese, aonde a gente colocou o outro canino sendo um lateral, fazendo a parte estética dele sendo um lateral, sem aquela ponta de canino. Por quê? Porque aí vai ficar harmônico, 2 incisivos centrais, 2 incisivos laterais. E o canino desse lado vai ficar semelhante ao premolar do outro por causa da ponta externa. Então às vezes aquele premolar dá para fazer um acabamento que ele deixe e fique com o formato de um canino, né? Porque ele é muito mais parecido, né? Então fica muito mais harmônico, tá? Outra coisa que a gente cuida bastante também, paciente numa meia idade, então da gente não fazer um dente tão branco, tão chapado, fazer um dente às vezes um pouco mais amarelado na base para simular uma retração, um dente que vá clareando aos poucos, com algumas manchinhas, isso tudo dá um aspecto muito mais natural, né? Se vocês forem ver aqui nessa foto, também vão ver agora a prótese extremamente bem adaptada, né? Então não tem mais aquelas infiltrações. Agora também em oclusão os dentes, se vocês lembrarem daquelas fotos que ela não tinha o espaço ali nos dentes anteriores, né? Então aqui a gente já colocou em oclusão, né? Outra coisa, olha como a gente aumentou o dente dela para inverter aquela curva. Então quando ela chegou, o repouso dela não aparecia nada dos dentes superiores. Quando então a gente mesmo ela usando, né? E mesmo que ela tinha em boca, né? E então, ela estava com a prótese em boca. Que é bem típico e uma característica de quem não teria dentes. Não teria dente, porque sempre que a pessoa fica em repouso, se você for se olhar no espelho, a pessoa em repouso tem que aparecer pelo menos a pontinha dos dentes da frente. Isso é muito importante, é uma característica que deixa mais jovem, mais natural, tá? Então aqui mostrando a pontinha dos dentes, né? E aqui o sorriso da paciente, então, quando ela chegou, né? Então, com a curva invertida, ainda sem oclusão. E aqui já a gente não mexeu nos dentes de trás por opção da paciente, mas refizemos a prótese já com um dente um pouco maior, um dente mais... deixou o sorriso dela muito mais
Fica mais leve, né? Até porque os que tinham em cima eram bem pontiagudos, então, na foto mais superior. Com certeza, da prótese antiga. Então, essa ficou todos eles mais compatíveis uns aos outros. Mais leve, né? E então, mais feminino também. Mais feminino, a gente busca bastante, né? Aqui tem um outro caso, mostrando para vocês também um caso anterior, essa de uma paciente um pouco mais nova, tá? Então essa paciente, a queixa dela também eram os 4 dentes da frente. Então se vocês forem olhar esses 4 dentes da frente dela, o que acontece? Muito manchados, né? Esses 2 dentes aqui bem amarelados, ela tinha tratamento de canal já nesses 2 dentes. Antigamente, principalmente antigamente, quando a pessoa fazia tratamento de canal, amarelavam os dentes, né? Já tem muito paciente que tem isso no consultório. Então, fora o receio do próprio tempo que se fazia o tratamento de canal. Sim, demorava meses e meses, hoje acaba sendo um procedimento hoje é em sessão rápido. Única, no máximo, às vezes 2 vezes já termina. Então aqui ela estava com os dentes bem restaurados, com resinas, vários tipos de resina. Então o que a gente fez nesse caso? Primeira coisa, planejamento, né? Aqui vocês vão ter uma visão mais ampla, tá? Primeira coisa é planejamento, que é o enceramento diagnóstico. Então aqui o modelo inicial dessa paciente e o enceramento em laboratório, tá? O que a gente faz? Olha a diferença dessa curva, olha a diferença desse sorriso. É aquilo que eu falei no caso anterior, quando a curva está inversa, fica aquele sorriso pesado, não fica aquele sorriso harmônico. Quando a gente inverte essa curva, a gente consegue um sorriso mais leve, mais natural. E até outra coisa, quando a pessoa está naquelas condições superiores, a tendência de, quando ele sorri, em vez de aparecer os dentes da frente, que é a bateria anterior, que dá destaque, parece mais os posteriores do que os anteriores. Então dá essa impressão que fica inclinado mesmo. Um sorriso pesado. Isso mesmo. Então assim, a gente faz o enceramento para quê? Para que o paciente já possa visualizar no modelo como que vai ficar os seus dentes, tá? E que a gente já possa fazer os provisórios baseados nesses dentes. 4 elementos anteriores, feito o enceramento, né? E vamos partir para o tratamento em boca. Foram feitos 4 preparos, aqui mais uma visão do enceramento, para vocês verem a inversão da curva, posicionamento de tamanho de incisivo, que o tamanho dos incisivos centrais dela estavam bem diferentes, a gente fez o enceramento para que ficassem do mesmo tamanho. E aqui os preparos dos elementos e a tomada de cor. Então a gente faz uma tomada de cor de uma escala universal, né? E conseguimos a cor perto dos dentes que estão mais próximos aos preparos ou os elementos inferiores. Os elementos desse lado, vocês podem ver, nossa, mas ele está preparado tão pequenininho. Se vocês forem lembrar, eram aqueles elementos que estavam bem amarelados. O que a gente fez? Removemos toda a resina, toda a restauração antiga que tinha nesses dentes. Sobrou muito pouco de estrutura dentária. A gente fez núcleos de fibra de vidro nos canais desses dentes para dar um pouquinho mais de suporte para esses dentes, depois que tiverem com a coroa de porcelana, eles não virem a fraturar numa mordida, nada disso. Então a gente fez o núcleo de fibra de vidro para dar um pouco mais de suporte, um pouco mais de estrutura para esse dente, né? Então a tomada de cor. Aqui o uso dos provisórios, então aquilo que a gente falou antes. Os provisórios são feitos para a gente ver como é que fica o sorriso desse paciente. A gente não vai olhar cor, a gente não vai olhar textura, a gente vai olhar simplesmente posição dentária. A gente gostou do tamanho desse dente? É isso mesmo que a gente está buscando? Com o lábio dela, o tamanho desse dente ficou legal, a posição. O paciente também tem tempo de se olhar no espelho, ficar alguns dias com o provisório para ver se é isso que ele estava buscando, se ele gostou. Para a gente fazer o tratamento definitivo, né? Então aqui foi colocado as 2 facetas, 2 coroas de porcelana. Então os incisivos milimetricamente do mesmo tamanho, os laterais bem simétricos para que dá uma harmonia desse sorriso. E acho que é bem importante nessa foto ali, ou até agora nessa imagem mesmo sendo ou coroa ou a faceta, consegue se manter a mesma cor, independente do tamanho e do formato do preparo que foi feito. Mesmo um preparo um pouco mais conservador, ou um preparo, como a Morgana explicou, que teve que ser um pouco maior, independente do que vem ao fundo,
a cor da porcelana a gente consegue manter a mesma daí. Porque na verdade para o paciente não importa o que está embaixo, né? A gente faz o preparo do dente de acordo com as condições do que restou desse dente saudável, é que a gente vai fazer o preparo para receber essas coroas. Então, se vocês forem olhar aqui o perfil, né? Como mudou o perfil dessa paciente, tá? Aqui o repouso, né? Então a gente sempre faz essa foto. Se vocês forem ver, eu não precisava aumentar muito em tamanho. Por quê? Porque o dente dela já parecia curva. Mas olha como era o desenho desse dente, como estava todo torto, um mais arredondado, um pouco mais quadrado, fora a cor, né? Aqui a gente consegue uma harmonia muito melhor, aparecendo a ponta de todos os elementos, né? E a foto da paciente quando ela chegou, né? E a foto com o trabalho instalado. Então aqui, como o Gia falou, vocês conseguem visualizar aqui, nesses dois o preparo é um pouco mais invasivo, né? Então tem o núcleo de fibra de vidro, é preparo para a coroa. E nesses dois o preparo é extremamente conservador, é feito apenas uma leve raspagem na parte da frente do dente e um encaixezinho por trás para que seja encaixada a lâmina de porcelana. Então quem olha o sorriso não diz onde tem coroa, onde tem faceta, onde tem... A gente consegue uma harmonia das duas coisas, né? Então agora vamos ao nosso próximo caso. Já vem explicar esse caso para a gente. Deixa eu passar esse aí para vocês. Então olha só o que acontece é o seguinte, todos eles, como a gente vem comentando agora, envolvem essa parte anterior e essa parte estética, que até para o profissional tem sempre um cuidado maior e tem sempre um objetivo que cada vez fique melhor, tá? Então, o paciente chegou ao consultório nessas condições. Então, ele tinha problema nos dentes da frente, os dois anteriores. Aqui a gente consegue ter um destaque um pouco melhor. O que acontece aqui? Esse paciente aqui, quando mais jovem, até porque acaba sendo um paciente bem jovem, mas então, quando criança, ele acabou sofrendo um acidente de bicicleta. Acabou caindo de bicicleta e fraturando esses dentes, o que gerou alguns problemas, tá? Então, o que ele acabou fazendo? Teve que fazer, na época, o tratamento de canal desses dentes. Então, com certeza escureceu também, dos dois anteriores, antes, né? Isso já é sempre recorrente. Como a Morgana passou no bloco anterior, acaba sendo bem recorrente. Então, ele acabou realizando aqui tratamentos, como nesse caso dele, tem facetas em resina, porque daí o dente acabou fraturando na época e ficou... uma restauração sobre a outra, até chegar ao ponto que foi feita uma faceta em resina, e a resina, às vezes, nesse caso, tem umas certas limitações, desde que o fundo seja escuro, tá? Então, do dente do lado, também tinha problema. Então, o que a gente acabou fazendo aqui, tá? Envolveu esses três dentes aqui, a gente vai mostrar para vocês aqui, ó, uma foto um pouco melhor para explicar ainda mais, tá? O dente envolvido, então, seria os dois centrais e este lateral. Como a Morgana até apresentou no caso dela anterior, sempre seria de uma certa forma um pouco mais fácil até para o profissional envolver os dentes que se dividem de uma certa forma, são equidistantes, ou seja, este junto com este e este com esse aqui. Só que no caso dele, esse dente acaba sendo um dente extremamente rígido, então não há necessidade... É um dente saudável, sem restauração nenhuma, extremamente saudável. Sem nada, né? Talvez essas manchinhas que vocês estão vendo aí na tela são características do próprio dente dele, que vocês também vão ver posteriormente, que a gente também consegue copiar. Então, assim, a gente mesmo envolveu esses três dentes aqui no tratamento dele, podendo fechar esses diastemas, consertar e corrigir esses tamanhos, manter esses dois dentes no formato, então para que fique todos eles igualmente no seu tamanho e na sua disposição, tá? Olha o que a gente tem aqui. Então, o modelo dele inicial e o modelo dele aqui já preparado. E aqui o enceramento, que a gente tem lá no nosso consultório como regra, até para o paciente poder se visualizar antes, como a Morgana comentou, até com o seu provisório. Mas a gente consegue ver aqui o fechamento do espaço, a gente quis manter o mesmo tamanho desses dois laterais para depois fazer o espaço dos dentes anteriores. E aqui é um modelo de gesso que vai para o laboratório. Então o laboratório trabalha para poder confeccionar o dente que a gente pré-determinou em cima de um modelo desse, preparado. Então, ele chega no consultório assim e a gente manda para o laboratório dessa forma. E no decorrer desse processo, logicamente, ele está fazendo uso de um provisório, tá? Os dentes aqui preparados, então, daquele molde que vocês viram aí na imagem anterior, é isso aqui. Então, embaixo, essa pontinha que a gente vê mais escurecida, é o remanescente que ele tem do dente dele mesmo. E o resto... Como a Morgana também comentou no bloco anterior, são os pinos de fibra de vidro que a gente acaba instalando dentro da raiz desse dente para dar um reforço.
acaba logicamente fazendo um preenchimento para dar um volume maior e aí a gente consegue fazer a adaptação dos trabalhos que a gente predeterminou. Só comentando, né, Gia, por que a gente faz hoje pinos de fibra de vidro? Antigamente esses pinos eram feitos todos metálicos. Muita gente deve ter na sua boca tratamentos daqueles pinos metálicos. Esses pinos metálicos a gente não faz mais hoje porque eles não têm expansão. Então, se uma pessoa mastigar alguma coisa que tem um impacto ou bater esses dentes, alguma coisa, o pino metálico, ele se movimenta e fratura a raiz do dente. Por quê? Porque ele não tem coeficiente de expansão. E o pino de fibra de vidro, ele tem uma certa expansão semelhante à dentina. Mais maleável, né? E quando acontece algum impacto, é muito mais fácil ele soltar do que fraturar a raiz. Então, muito melhor a gente ter que refazer ou fazer uma coroa do que perder uma raiz. Por isso que hoje, fora que ele é um pino extremamente estético, né? Bem lembrado, que a Morgana comentou. Então, assim, se eu já estou trabalhando com uma região com materiais que são, de uma certa forma, mais estéticos, para que tenha o fundo mais claro, também convém que o tratamento sobre essas raízes também sejam de um tratamento onde não envolva metal. Então, dito aquelas coroas que são de metal free. Então, o que a gente tem aqui? Então, um trabalho já instalado. Detalhes aqui desse trabalho. Então, a gente percebe, como eu comentei logo no início, manchinhas, que são essas manchinhas mais esbranquiçadas que a gente está vendo aqui, que são características dos dentes naturais dele, a gente consegue fazer uma cópia fiel disso no modelo. Então, a gente acaba encaminhando e enviando para o laboratório de prótese fotos dos dentes que ele já tem, fotos da escala, da cor dos dentes, então consegue se deixar bem próximo do natural e que a gente acaba deixando aqui de uma maneira imperceptível. E, logicamente, a satisfação que ele acaba tendo depois de um trabalho finalizado. O fechamento dessa região, a gente quis deixar tamanhos bem proporcionais porque tinha uma diferença grande entre eles, tá? Aqui, um outro detalhe, do paciente com o lábio em repouso, mais fácil para poder entender e se perceber às vezes em casa, porque as fotos que a gente tira são com afastamento muito grande, então não são fotos que a gente vê no dia a dia, mas isso aqui é uma situação normal dele do dia a dia. Então a gente não consegue perceber aqui que está fazendo uso de uma prótese ou de uma coroa de porcelana, porque ela acaba sendo bem detalhada, dando bem características do esmalte, tá? Então, assim, como ele chegou ao consultório, a gente vê aqui em cima e aqui na situação final, que a gente deixa ele assim, de uma certa forma concluído. Então, esses dentes acabam ficando cimentados, então, como a Morgana comentou, não tem problemas, o risco, às vezes, de uma fratura é mínimo, logicamente. Vai acontecer alguma coisa como se aconteceria normalmente com qualquer um dos dentes, tá?